Como entender os comportamentos equivocados das crianças? Ou o que a gente chama de mau comportamento. Nós vamos falar sobre comportamentos equivocados, né? E o que está por trás para poder a gente lidar melhor com esses comportamentos equivocados, certo? A base teórica dessa aula é desse livro, da Jane Nelson, o Disciplina Positiva, referência bem bacana para quem quiser dar uma lida, certo? Eu sou Simone, professora, pedagoga, mestre em educação e educadora parental. Venho aqui produzir conteúdo, falar toda semana sobre... Olá, Rafael, seja bem-vindo. Falar toda semana aqui sobre como educar melhor as crianças. E esse é um quadro que eu faço já há um tempo, que é nossa conversa sobre criança às quintas-feiras. Primeiro a gente vai falar sobre o que é mau comportamento, né? O que é um mau comportamento? A gente entende o mau comportamento como uma ausência de habilidades eficazes, né? E comportamentos adequados. Então, o mau comportamento vai ser aquilo que a gente que é reprovado socialmente, né? Que não é bom para a convivência entre as pessoas, né? Que não contribui com a convivência entre as pessoas, mas é principalmente ainda, né? No caso da criança, a ausência de habilidades que ela ainda não desenvolveu para se relacionar com as pessoas. Então, a gente tem que trazer isso como pressuposto diante daqueles... Quando a gente olha aquele ser humano que está fazendo, né? Tudo o que nos desagrada, né? Que na verdade o comportamento inadequado, né? O mau comportamento vai trazer esse desconforto para a gente tem que lembrar que a criança está desenvolvendo essas habilidades e esse conhecimento de como agir corretamente diante de determinadas situações. Dito isso, é importante lembrar que dentro da teoria da disciplina positiva existem dois grandes objetivos da criança, né? A criança, quando está se relacionando com a gente, ela tem dois grandes objetivos, que é se sentir amada e aceita. Então, na verdade, aceita e importante, né? Ela quer se sentir amada a tal ponto que ela se sente ali aceita, né? Não é rejeitada. E importante, eu sou um ser importante, né? E aí, na busca desse objetivo, às vezes a criança vai ter crenças equivocadas a respeito de ser aceito e de ser importante. E é sobre justamente isso que nós vamos falar, né? Porque à medida que a gente entende essas crenças que estão por trás dos comportamentos das crianças, a gente entende o mau comportamento das crianças, né? A gente entende esses comportamentos equivocados e vai agir a partir de uma nova perspectiva, né? A gente vai agir não mais com aquele olhar apenas de reprimir o comportamento, mas de dar a essa criança ferramentas e uma ajuda para que ela também se sinta aceita e importante dentro da nossa convivência. E aí não significa que a gente vai elogiar, que vai diante do mau comportamento da criança, passar a mão por cima da cabeça da criança, como diz aqui o pessoal, né? Diz o ditado. Não significa isso, mas significa que a gente vai agir firme e agir gentil com a criança, de modo que ela vá ali desenvolver as habilidades necessárias para a vida e para que se torne um adulto bem comportado, né? E vamos falar das crenças equivocadas. A primeira coisa que as crianças estão pensando, né? O que é que as crianças estão pensando na hora que estão se comportando mal? Elas estão pensando, elas estão com a crença de eu sou aceita e amada se. E aí eu vou elencar as 4 crenças, né? Que as crianças estão aí pensando quando se comportam mal. Vamos lá. Sou aceita e amada se tiver a atenção da mamãe
papai, professora, titia, vovó, tio e todas as outras pessoas aí, ou cuidadores, né? Então, eu só sou aceita e amada se eu tiver a atenção. O objetivo equivocado desse comportamento, né, dessa crença equivocada, é a atenção indevida. Então, a gente pode pensar na situação, por exemplo, de você estar conversando com outro adulto, né? E seu filho ou sua filha começa a te chamar repetidamente, falando, puxando, ou às vezes até fazendo a birra, né? Se jogando no chão, ou jogando outros objetos, batendo em você. Então, a criança ali tá dizendo, né, no seu comportamento, eu só me sinto amada se você estiver me olhando, se você estiver me observando, se você estiver me dando atenção. A criança se sente um pouco de lado na situação. Então, esse comportamento, ele vai revelar, né, essa ausência de habilidades eficazes de comunicação, né? Veja que revela a ausência de uma habilidade. E nesse caso, a habilidade de comunicação, né? Ela não tem a habilidade de dizer, mamãe, eu estou me sentindo excluída da conversa. Papai, eu estou me sentindo excluída da conversa. Ela ainda não tem essa habilidade e vai usar os recursos que conhece, né? Ou chorar, ou lhe chamar, ou puxar, né? Eu quero atenção, seria essa a mensagem que ela quer passar, mas na verdade ela vai passar essa mensagem equivocadamente a partir do comportamento que ela sabe, do jeito que ela sabe fazer, certo? E aí esperar, né, o comportamento adequado seria esperar a sua vez, né? Esperar a mãe e o pai terminar de conversar. Isso poderia ser uma conversa presencialmente ou uma conversa por telefone, né? Uma reunião, uma coisa nesse sentido. Então, esse comportamento equivocado revela a crença, essa crença, né, de que eu só sou aceita e amada se tiver toda a atenção da mamãe e do papai. Teve uma situação, por exemplo, de que Luiz, teve um período, né, que Luiz, toda vez que eu ia para uma chamada de vídeo com minha mãe ou estava conversando com alguém, fazendo alguma reunião, ele ficava fazendo barulho. Então, ele sentava, né, estava ali comigo, de boa, e de repente, quando ele percebia que eu não estava prestando atenção nele, ele começava a fazer barulho, começava a me chamar a atenção. Então, eu percebia que isso era a crença, né, a crença de que ele não está, por eu não estar olhando para ele, por eu não estar exclusivamente com ele, ele tinha a crença de que não era ali aceito e amado, e já começava automaticamente fazendo seus barulhos, né? E ele acabou de acordar. Então, vamos para o segundo objetivo equivocado das crianças, né? O segundo ponto, né, é se mandar a crença de que só sou aceito e amado se eu mandar na situação. Então, quando não existe, quando a criança não deixa, né? Esse é o segundo objetivo, né? É o comportamento de quando a criança não deixa que ninguém mande nela. Eu não quero ninguém mandando em mim, né? Logo muito pequena, a criança vai aprender sobre a independência, né? Sobre ser diferente da mãe, ser diferente do pai, ser diferente de outros adultos. Essa crença, não é? Se eu mandar na situação, não quero que ninguém mande em mim. O poder mal dirigido. E aí o que ajuda muito nessas situações são as escolhas, né? Dar opções às crianças. Então, no poder mal dirigido, a criança só se sente aceito quando é o chefe, quando manda na situação, né? Ou quando não mandam em mim, né? No terceiro objetivo equivocado, né? Se eu não me sinto aceito e amado, eu pelo menos posso me vingar. E aí vem o objetivo da vingança. E eu vou precisar dar uma pausa
para atender Luiz e já volto. Voltei. Então, um terceiro objetivo equivocado que eu estava falando, né, é sobre quando a criança se sente aceita e amada, né, ela diz assim: quando eu não me sinto aceito e amado, ao menos eu posso me vingar, né, que aí é o objetivo de vingança. Não me sinto aceito, mas pelo menos eu me vingo, né? Um objetivo bem forte, porque são crianças de temperamento muito forte, muito desafiadores, né? Que esses momentos são muito fortes, muito desafiadores, em que a criança está ali já que eu não posso mandar, já que eu não posso ditar as regras, então eu me vingo ali da situação. Então, o objetivo de vingança. E, por exemplo, isso acontece quando a criança tá ali querendo fazer alguma coisa e você diz um não, né? E aí a criança, por exemplo, joga algum objeto ou bate em alguém, né? Esse é um objetivo de vingança. Ou rasga ou quebra alguma coisa com aquele objetivo de se vingar da situação, né? Se vingar porque não conseguiu controlar a situação, não conseguiu ter poder sobre a situação, certo? Então, tem um exemplo que fala, né, sobre uma criança que os pais estavam procurando uma casa para se mudar, e aí no primeiro dia, o dia foi bem exaustivo de procura, e as crianças ficaram muito cansadas, e os pais no segundo dia de procura resolveu deixar o filho mais velho em casa, assim, com cuidadores, e levar a criança menor, já que ia passar o dia todo, precisava de dar esse suporte para a criança menor. E quando chega em casa, a criança maior foi e rasgou ali a cadeirinha da irmã, né? A cadeirinha da criança menor. E qual era o objetivo da criança? A criança, depois que os pais sentam e entendem o porquê que a criança fez aquilo, percebe que a criança não se sentiu amada, né? Se sentiu menor diante da irmã, né, que foi com os pais. Então, a intenção dos pais foi deixar o filho em casa para que ele ficasse mais confortável, mas na percepção da criança, ele se sentiu menos amado do que o irmão, do que a irmã, porque foi deixado em casa. Então, a crença que está por trás do mau comportamento é o modo que a criança percebe a situação. Então, não é o todo da situação. Um quarto aspecto eu não consigo ser aceito, então eu desisto. E nessa crença, né, é bem forte essa, eu acho, a mais forte de todas, porque a criança possivelmente já passou lá, né, pela crença de atenção indevida, pela crença de poder mal dirigido, pela crença de, né, já tentou se vingar, já tentou tudo e desistiu. Então, essa quarta crença é uma desistência, né? Desistência de tentar alguma coisa, de ser alguém, de se posicionar. Todas essas crenças são tentativas de se posicionar e ser aceito e entendido no mundo. Então, essa última crença chama-se, né, o que é o objetivo já de inadequação. É impossível ser aceito e amado, eu desisto. Se você se sente como pai, como mãe, incapaz, impotente, despreparado para lidar com essa situação, é nesse sentido, né? Essa crença que a criança está por trás. Então, e tem uma coisa importante, né, nessa crença que diferencia da criança que está tentando chamar atenção de forma indevida, é que essa criança ela não aceita, né, não se sente confortável com alguma pessoa tentando ajudar. Já na crença de chamar a atenção, a criança às vezes pode dizer que não sabe fazer a tarefa porque
eu não sei fazer a tarefa, mas na verdade é a intenção dela, né? O objetivo que está ali por trás é ter essa atenção do pai e da mãe. O objetivo equivocado da inadequação, a criança pensa, né? Eu não acredito que posso ser aceito, por isso vou convencer os outros a não esperar nada de mim. Não adianta tentar, porque não vou fazer a coisa certa. Existe um modo específico para agir com cada uma dessas crenças equivocadas. Vou deixar algumas sugestões aqui como um bônus, que não seria essa o objetivo da aula, mas vou deixar, já que eu saí, deixei vocês ausentes aqui. Na atenção indevida, é interessante pedir, por exemplo, para a criança esperar 1 minuto. Dar uma ampulheta ou um relógio para que ela observe o tempo enquanto você conclui aquela atividade e vai dar atenção à criança, né? Ou, por exemplo, quando a gente está conversando entre adultos, a gente pode mas principalmente presencialmente, né? A gente está fazendo uma atividade que exige que a gente esteja prestando atenção em outras pessoas. A gente pode fazer uma dobradura com a criança, né? A gente pode tocar na criança para ela sentir que a gente está ali, que está observando ela, que ela está, né, se sentindo, que ela está tendo atenção, minimamente, né? Nessa crença, quem manda, né, de mandar ou se vingar, primeiro a criança está se vingando geralmente porque não conseguiu se encontrar ali na ordem, né? Ela entende que para poder ser aceita e ser importante, ela tem que mandar, e na verdade não é isso que precisa, né? Mas a gente pode facilitar para a criança dando opções limitadas para a criança, e opções limitadas são escolhas, né, dentro das possibilidades da criança, né? São pequenas escolhas que a gente dá para a criança, a escolha de uma roupa, a escolha do tipo de fruta que vai comer, se isso for possível. Lembrando que as opções limitadas, né, não se aplicam, por exemplo, para situações como se eu vou sair ou não, se eu vou sair ou não, se vai para a escola ou não, se vai tomar remédio ou não. Isso não se aplica para esse tipo de situação, né? São situações, esses tipos de situações somos nós que decidimos, que determinamos, né? A gente tem que ter um pouco de filtro aí nesse sentido, né? Lembrando que decisões importantes são dos adultos, certo? Quando a gente fala em opções limitadas, são coisas que criança pode decidir e não vai afetar nem na segurança delas, né? E nem na saúde. A gente tem que estar aí atento a essas questões. O quarto objetivo é quando a criança diz que já que eu não me sinto aceito, eu não me sinto amado, eu desisto, né? Aí você vai colocar o encorajamento, né? O encorajamento para a criança, para que ela vá desenvolvendo esse senso de capacidade, esse senso de competência, certo? Este é o conteúdo da nossa conversa de hoje. Um beijo para quem ficou, para quem apareceu. E até a próxima quinta, eu espero com menos perrengues de Luiz. Hoje teve perrengue.